A internet já foi um lugar mais estranho. Antes dos algoritmos entregarem tudo de bandeja, existia uma sensação de descoberta, de perigo. Você podia cair em um fórum obscuro, encontrar um vídeo perturbador sem contexto ou baixar um jogo que parecia errado. E por um tempo, tudo isso parecia real. O terror na internet teve sua era de ouro. Uma época onde histórias, imagens e vídeos não eram apenas entretenimento, mas sim lendas digitais que deixavam a dúvida. Isso realmente aconteceu? Hoje vamos relembrar dessa época. Eu sempre fui um moleque que ficava vidrado em vídeos de terror, lá pra época de 2013 e 2014, mesmo que isso me fizesse ficar acordado a noite inteira por medo da creepypasta do Dolinho vir me pegar. Sim, eu não tô brincando, isso realmente aconteceu. Mas acaba que mesmo com aquela sensação de medo, isso acaba indo embora com o nosso crescimento. O que faz você sentir falta de algo que te fazia tremer de pavor quando pequeno, e se perguntar por que não existem mais coisas como aquelas. Até pode ter algo bem parecido, mas convenhamos que nada vai chegar perto do que foi a era das creepypastas. Antes das creepypastas, o terror era contado de boca em boca. Mas com a internet, essas histórias encontraram um novo lar. Em fóruns como Something Awful ou 4chan, começaram a surgir relatos estranhos, que logo se espalharam para blogs e sites dedicados ao horror. E isso é exatamente o que é uma creepypasta. Uma pequena aula do que é uma creepypasta. Creepypasta é um termo que é usado na internet para a disseminação de lendas pela internet, geralmente sendo histórias de terror bem curtas e que usam de um estilo de primeira pessoa, que mistura a realidade com a ficção, usando elementos reais, como imagens e vídeos, para aumentar a credibilidade e o impacto da lenda. Um belo exemplo disso são os clássicos, como Sonic EZ, Slenderman, Jeff the Killer e por aí vai. Enfim, mas estamos aqui para falar sobre o surgimento do terror online. Então vamos começar com um caso bem antigo, que sinceramente nem eu o conheci até começar o roteiro desse vídeo. Hi, I'm Ted. Em 2001, um usuário anônimo começou a postar um diário chamado Ted the Caver. A história segue um homem chamado Ted, que após encontrar uma caverna misteriosa perto de sua casa, começa a documentar sua exploração em um diário online. O que fazia essa história tão impactante foi o modo como foi contada. Ted não apenas descrevia suas descobertas, mas postava imagens das cavernas, de símbolos estranhos nas paredes e até mesmo de objetos que ele encontrava ao longo do caminho. Isso fez com que a história parecesse mais real, como se fosse um relato verdadeiro de uma exploração paranormal. Podemos dizer que essa foi a primeira creepypasta conhecida na internet, ou pelo menos um antepassado espiritual delas. Outro exemplo foi Candle Cove, que surgiu em um fórum de terror chamado Icor Falls. O post simulava uma discussão entre pessoas que lembravam de um desenho infantil esquecido, mas que no final nunca existiu. Essas histórias não tinham respostas claras. Elas deixavam espaço para o leitor se perguntar se aquilo era real ou não. E isso foi o que influenciou bastante a forma do terror na internet. Criar uma narrativa intrigante que, diferente do terror tradicional, acabava sem resposta. Mas obviamente, esse terror inteiro não ficou só pelos fóruns da internet. Com o YouTube, o terror encontrou um novo formato. Vídeos inexplicáveis, sem origem clara, que se espalhavam sem ninguém saber se eram reais ou manipulados. Acredito que foi assim que muitos de vocês que estão assistindo, incluindo eu, começamos com a jornada de explorar o terror na internet. Às vezes a gente nem procurava, só tínhamos o azar de alguns desses vídeos macabros aparecerem no nosso algoritmo. Um dos casos mais clássicos foi o Username 666. O vídeo mostrava um usuário acessando um canal amaldiçoado, e conforme ele atualizava a página, tudo começava a se distorcer, até virar um pesadelo digital. Ou Mariana Mordgard Glass Corv. Puta nome difícil. Um vídeo enigmático de um homem parado, encarando a câmera. A lenda dizia que quem assistisse até o final desapareceria. Isso, claro, era só um mito, mas na época ninguém sabia. E eu também não ousaria em tentar descobrir. Vídeos com esse tipo de lenda era o que eu mais tinha medo. E quem poderia esquecer do I Feel Fantastic? Um vídeo de um robô feminino cantando uma música perturbadora, em uma casa vazia. Sinto que esse foi um dos mais famosos. Até hoje há muitas referências desse vídeo em algumas outras mídias. No que eu lembre, a teoria por trás era que o criador era um serial killer, que vestia androide com roupas de suas vítimas. Tadinho dele. Ele só queria mostrar seu robô e foi tirado pra psicopata pela internet. Quem nunca? You're right, Charlie. Jumbo really came through. Hold, it's fine. I knew it was gonna do that. You're fine. Let's just go kill the boss's wife. Jesus Christ. Foi só uma questão de tempo até as creepypastas invadirem os videogames. O terror agora estava nos cartuchos, nos CDs e em arquivos amaldiçoados. O mais famoso foi Sonic EZ, uma história sobre um jogo hackeado do Sonic, onde os personagens eram perseguidos por uma entidade demoníaca. O conceito era simples, mas o impacto foi enorme.
Eu lembro que eu conheci essa lenda pelo Coisa de Nerd, que fez um vídeo jogando na época, e apesar de eu ter um pouco de medo, o mais engraçado pra mim foi a reação dele quando ele terminou de jogar. Game over. O cara do Pikachu que pediu pra eu jogar isso, tá? Não teve graça, cara. Você tá vendo isso aqui? Depois veio Ben Drowned, a história de um cartucho amaldiçoado de Majora's Mask, assombrado por um garoto morto. Dessa vez, a história veio acompanhada de vídeos prova, que faziam parecer real. Eu sinceramente nunca fui muito fã de Zelda, então eu nunca procurei nada do jogo e simplesmente ignorei essa creepypasta. Mas reconheço que assim como as outras, ela fez parte desse grande marco. Quando eu comecei a me interessar, eu decidi procurar um pouco dela para ler por mim próprio, mas parece que alguns dos relatos em fóruns viraram apenas lost media. Essas histórias alimentavam uma ideia assustadora. Qualquer jogo poderia ter algo escondido, algo errado. Um belo exemplo é Minecraft, que mesmo sendo um jogo pacífico, acabava guardando muitos mistérios na comunidade, como o grandioso caso do Herobrine. Sonic EZ talvez tenha sido a creepypasta dos games mais famosa, espalhada em blogs e até mesmo em gameplays que vieram bem depois. Mas o que Herobrine representou foi além. Ele não era só uma história. Era uma cultura. Uma presença silenciosa que moldou a imaginação coletiva de quem jogava Minecraft naquela época. A Mojang, longe de simplesmente ignorar os rumores, acabou abraçando a lenda de um jeito sutil. Em diversas atualizações, notas como Removed Herobrine começaram a aparecer, alimentando ainda mais o mistério. Nunca houve uma confirmação real de sua existência, mas também nunca uma negação definitiva. Herobrine se manteve exatamente onde deveria estar. Na fronteira entre o mito e a realidade, e talvez seja isso que o torna tão inesquecível. Ainda existem muitas outras lendas nos videogames, como Idelata Jill, Mario Z e o clássico NES Godzilla. Cada uma com seu próprio jeito de transformar jogos em pesadelos, mexendo com o que a gente achava que conhecia. Mas, sinceramente, acho que agora a gente pode pular para algo ainda mais marcante. Algo atemporal. Uma figura que saiu dos fóruns da internet e invadiu jogos, séries e até mesmo um filme. Poucos personagens do terror online tiveram tanto impacto quanto Slenderman. Criado em 2009 num fórum de Photoshop, ele logo se tornou um monstro definitivo da internet. E também o meu favorito de todas as creepypastas. Eu confesso pra vocês que eu fortemente acreditava no Slenderman quando pequeno. Na verdade, eu acreditava na grande maioria das creepypastas que eu via. Mas o que eu mais pensava sobre era o Slenderman, já que ele já tinha uma forte mídia quando eu o conheci. E até hoje, apesar das mudanças na internet, ele continua sendo o principal conceito de creepypastas para muitos. O que mais expandiu sua mitologia foi o projeto Marble Hornets, que transformou a história de Slenderman em um found footage perturbador, onde quando você menos esperava lá estava ele, parecendo espreitar o espectador. Muita coisa que hoje é fundamental para o Slenderman veio de Marble Hornets, como a interferência na câmera, as páginas coletáveis e também alguns outros personagens importantes para os creepypastas, como Mask e Hood. Mas além de Marble Hornets, acredito que o que conseguiu popularizar o personagem ainda mais foi o jogo Slenderman The Eight Pages. Na época esse jogo foi a maior febre, eu lembro até do Laranja Irritante jogando. Esse jogo trouxe elementos originalmente de Marble Hornets, o mundo dos jogos. Como as páginas que eu disse anteriormente, ele nos colocava no papel da vítima, e tínhamos que caçar por 8 páginas de papel perdidas pela floresta de Slenderman. Era simples, mas aterrorizante. E claro, além de Slenderman, vieram muitos outros jogos de terror que fizeram sucesso, como Five Nights at Freddy's, por exemplo. Eu não podia deixar de mencionar ele. Eu sinto falta disso tudo também. Falta de quando tinha tanto medo que eu pedia pra dormir de luz acesa. Apesar de ser uma coisa meio chata na época, isso traz uma sensação de conforto e nostalgia muito grande, mas ainda podemos olhar para frente e ver o que tudo isso ajudou a construir. O terror mudou novamente. Agora, a nostalgia virou uma ferramenta de medo. O Analog Horror trouxe vídeos que pareciam gravações antigas, mas com algo muito errado. Local 58, Mandela Catalog, de My Home Entertainment, todos brincavam com essa estética. E assim a nova era do terror online começou. Analog Horror veio com a proposta de trazer aquele terror da infância de volta. E até confesso que era muito interessante na época que isso tudo se iniciou. Mas acabou desmoronando um pouco rápido demais. Ainda há muitos criadores de Analog Horror que fazem um bom trabalho e que com certeza vão dar medo nas crianças dessa nova geração. Como o Dr. Nowhere, criador de alguns famosos como The Boiled One e The Boy in the Bath.
Mas acaba que alguns desses analog horrors brincam e exageram até demais com a nostalgia, usando mais de temas de algo normal que gostávamos na infância do que algo original. Claro, não há problema nenhum, você pode fazer do jeito que for, mas eu ainda prefiro que evite o máximo de clichê possível. A era de ouro do terror online pode ter acabado, mas suas lendas continuam vivas. Ainda podemos olhar para trás e ver tudo aquilo que gostávamos. Querem uma dica? Quase todo ano eu pego um mês para relembrar de tudo aquilo que eu assistia quando mais novo, indo das creepypastas até séries de youtubers marcantes. Mas enfim, é assim que nosso vídeo acaba. Deixa aí nos comentários quais dessas histórias de terror online você mais lembra. Fico feliz que tenha assistido até aqui. Já que vocês assistiram, é porque eu te entreti. Peço que, por favor, se tiver gostado do meu conteúdo, se inscreva e dê o like no vídeo para que eu continue a postar coisas assim. E até a próxima.